Vamos falar de duas coisinhas aqui que a gente precisa falar, né? O tempo aqui é curto, mas tem duas curiosidades. Fechou. Eu quero falar de dois assuntos hoje que é muito em voga no cenário nacional, que durante muito tempo era aquele tabu, ninguém falava, mas hoje o pessoal fala escrachado mesmo, que são os anabolizantes. Hoje, antigamente, o pessoal, não, eu não tomo não, hoje toma mesmo. Tem, como você falou, a internet tá cheia de informação, de podcast. E o outro são, eu não sei nem o nome que fala, até que eu vou falar o português meu do Anderson Bravo mesmo. Não, pode ser. A galera que toma o Tadala, Aham, que hoje é um negócio tipo rasgado, aham. Sem dúvida, cada vez mais. né? Uhum. Eu trouxe um convidado aqui que ele falou assim, que ele usou a expressão assim, eu só vou na covardia. Ele não, Só vai, não tá covardia, só que tá dado. até onde realmente a gente tá destruindo a humanidade ou não. Tá, sem dúvida. Cara, então, é bem complexo falar sobre isso. Antigamente, por exemplo, no mundo do fisiculturismo, que eles mais usam, né? Lá, obviamente, a grande maioria Declarado. usa. Declarado. Se você entrar hoje nos principais influencers de fisiculturismo, hoje a maioria admitem que realmente faz muito mal. Inclusive, a gente tem aqueles influencers famosos, né? Eu gosto de acompanhar porque eu acho que, assim, quando a gente vê algum programa de atividade física, e te estimula sempre estar no meio da atividade física e fazendo atividade física. Então, eu gosto de acompanhar. Então, você tem ali o Renato Cariani, você tem aquele que faz com ele o Júlio Balestrini, você tem o Paulo Musi, que é um médico que também trabalhava junto com eles, eram da mesma empresa, agora não são mais. Não vai falar que ele é natural, não. Que ali Não, ninguém ali é natural. Ah, tá. Ninguém. Todo mundo ali é Mas o carimbado. que eles fazem? Eles realmente agora estão falando que faz mal. Inclusive, porque eu vi um vídeo, tanto do Renato Cariani quanto do Júlio Balestrini, eles indo num cardiologista, que inclusive foi um cardiologista que fez o curso com a Renata Castro, aqui a gente tem no Rio de Janeiro, uma médica, uma cardiologista que chama Renata Castro. Ela é pós-doc em Harvard e sempre trabalhou com insuficiência cardíaca. Inclusive, o pós-doutorado dela em Harvard foi com relação à insuficiência cardíaca. E ela tem um grupo de estudos, ela e o João Gifone, que é um ecocardiografista, que faz um ecocardiograma, aquele exame de imagem do coração, eles têm um grupo de estudos para estudar essa alteração que o esteroide anabolizante faz no nosso sistema cardiovascular. E esses médicos estudaram com eles e fizeram os exames, tanto do Cariani quanto do Júlio Balestrini. E foi visto uma insuficiência cardíaca nos dois. Entendeu? Hoje, o Paulo Musi, ele cita toda hora o João Gifone falando, realmente não tem como proteger o coração. Você pode fazer, quando você usa esteroide anabolizante, você não tem o que fazer. Traduzindo, essa galera tu tá com problema de coração. A grande Em maioria. algum momento o carro vai Eu não ratear. posso dizer 100%, porque acontece cigarro. Cigarro, você tem certeza que ele faz mal? Cigarro faz mal, né? É meio que um consenso. Fumar não faz bem pra saúde. Não, porque eu me lembrei de um vozinho que eu conheci com 90 blau. Que O fuma. velho toma cachaça todo dia e fuma e tá chegando a 100. Eu lembrei aqui agora dele. Mas eu ia falar justamente isso. Não é porque você tem um que chega aos 90, e isso acontece mesmo. Então você fala, é um consenso que fumar faz muito mal pra saúde, mas vai ter aquele idosinho, aquele velho de 99 anos que tá fumando pra caralho igual um cachimbo e não morre por causa disso, entendeu? Mas esse é um ponto fora da curva. Entendi. Então você vai ter pessoa que vai usar o anabolizante pra caralho a vida inteira e não vai ter merda, mas esse vai ser um ponto fora da curva. O mais normal é que se ferre. E o esteroide anabolizante, ele tem um efeito inflamatório sobre o nosso leito vascular, sobre nossas artérias. Ele faz uma inflamação crônica. Então, o nosso vaso sanguíneo, aquele cano do nosso corpo, ele começa a ficar mais frágil. E quando ele começa a ficar mais frágil nesse sentido, ele tem dois problemas, tá? Essa inflamação crônica, primeiro, diminui a elasticidade do sangue. Então, da elasticidade do vaso. Como é que funciona isso? Coloca a mão no seu pulso aí. Quando você tá vendo seu pulso bater aí, não tá? Sentindo. Tá sentindo? Tá batendo com vontade. Por que ele tá batendo? Porque quando seu coração bate, ele ejeta o sangue e esse sangue passa aqui. Como a nossa artéria é elástica, ela faz isso aqui, né? Porque ela é elástica, ela não é rígida, ela é durona. Se ela fosse durona, você não ia sentir, concorda? Porque ela ser elástica, quando o sangue passa nela, ela expande. Então, essa elasticidade da artéria é importante para a nossa pressão não subir. Quanto mais rígida é a nossa artéria, mais nossa pressão sobe. Então, quando você faz uso de esteroide anabolizante, você faz essa agressão crônica ao vaso sanguíneo, que esse vaso sanguíneo começa a não ser tão elástico. Ele começa, ao invés de fazer isso aqui, quando o sangue passa, ele começa a fazer isso aqui.
Então ele fica mais duro, mais rígido, tá? Tem até um exame que você faz que chama velocidade de onda de pulso, que dá uma noção para a gente ter uma noção de como está a rigidez desse sistema vascular. E aí você fica hipertenso. Então, uma das primeiras coisas que a maioria dos usuários de esteroide anabolizante ficam é hipertenso, entendeu? A grande maioria, se eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria vai ficar hipertenso, ponto. Tá? Mas por que existe uma indústria que fabrica essa bagaça? Porque tudo tem justificativa farmacológica inicialmente, só que se extravasa aquela justificativa. A vitamina não é importante? Mas tem pessoa que faz hipervitaminose, manda o paciente tomar uma quantidade de vitamina surreal, vitamina D é tóxica. Não, mas porque assim, no caso do anabolizante, não existe um só, existem vários nomes lá. Que eu nem, vários. Eu não vou dizer que eu nunca tomei nada não, que eu vou mentir pra vocês aqui. Mas tem um negócio que é o drololona, didodrolona, gibondrolona. Não tem só um negócio, tipo assim, na minha época de moleque era Deca, fulano tomou Deca, né? Era a frase assim, tomou Deca. Aí agora, Durateston. Quando ela fala pra mim tudo é a mesma coisa. Antigamente era Deca e Hemogenin. Isso aqui é pra inchar, isso aqui é pra não sei o quê. Ou seja, loucura. Mas isso é feito por gente da medicina. Porque a gente fez inicialmente pra tratar realmente uma patologia. Você tem realmente homens que não produzam bem testosterona. E esse homem que não produz testosterona, ele vai ter outros problemas de saúde, porque quem tem testosterona muito baixa começa a ter aumento de gordura visceral, que é a patológica, que faz a gente ficar hipertenso, diabético, colesterol alto, essa gordura que a gente tem dentro do abdômen. Então, o barrigudão. Tem pouca testosterona? O barrigudão normalmente tem pouca testosterona, porque quanto mais gordura visceral você tem, menos testosterona. É um ciclo. Em pé, Lucas. Tá. Aí, chapadão, mané, aí. Aí, Lucas. Aí, Lucas é chapado. tá dando tiro Mantém assim, Lucas. Tá tiro na mármore, caramba. Então o cara barrigudão, ele tem uma tendência a ter menos testosterona. Quanto maior a gordura visceral, menos testosterona você produz. E quanto menos testosterona você produz, mais gordura visceral você tem. Caramba. Então é meio que um ciclo vicioso isso que acontece dentro do nosso corpo. Então, o paciente que tem testosterona baixa, e realmente baixa, não estou falando testosterona de 500, não estou falando testosterona de 400. Esse não tem problema. O que é natural? O que é normal? 320 um homem igual a mim de 900. 51 anos de idade, tem que ter o quê? 330, 900. Não tem essa. Não tem essa. Eu tenho paciente com 70... Eu fico louco com relação a isso, tá? As pessoas falam assim, o médico alternativo, né? Ele fala o seguinte, não, o paciente tem 70, 60 anos, ele precisa de tomar testosterona porque agora ele não tem mais testosterona. Pô, eu tenho um paciente com 70 anos com testosterona maior que a minha. Eu tenho um paciente com 60 anos com testosterona maior que a minha. Então, como é que eu vou falar que esse paciente precisa e eu não preciso, entendeu? Não faz sentido ser por causa da idade. Logicamente, durante o envelhecimento, você tem uma chance maior de ter uma queda abrupta de testosterona. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. E normalmente, quando acontece, é porque você teve um estilo de vida, um hábito de vida muito ruim. Você é sedentário, seu corpo não sente a necessidade de produzir testosterona. Então, o seu corpo, o nosso músculo, por exemplo, a nossa massa muscular, o nosso músculo ele só cresce se ele sentir necessidade que ele necessita de crescer. Então, você vai para academia, se esforça lá, sofre pra caramba. Você pega aquele, bota 5 quilos de cada lado, faz aquilo, uma dificuldade quase desmaiando. Aí seu corpo pensa, porra, tá dando uma doideira aqui, ele vai ter que pegar esse peso todo dia. Se eu não me adaptar a essa situação, eu tô ferrado. Então, eu tenho que aprender a pegar esse peso, porque agora o Anderson quer usar esse peso toda hora. Aí o seu corpo começa a evoluir e melhora. Aí quando ele melhora, aqueles 5 quilos que estava muito difícil começa a ficar mais fácil, né? Então você está na academia, você começou com 5 quilos, depois de um tempo malhando, aqueles 5 quilos fica mais fácil. Aí o que você tem que fazer? Aumentar o peso. Por quê? Porque se você não aumentar o peso, ele para de evoluir. Ele fica ali, cheguei no que eu precisava. Então o seu corpo ele evolui de acordo com a necessidade que ele tem. E a mesma coisa serve para a testosterona. Se o seu corpo não sente a necessidade de produzir testosterona, ele vai manter ela mais baixa. Então, muitos pacientes meus chegam com testosterona de 200, que realmente são baixas testosteronas, e aí teria que repor, e eu não reponho de início. Eu faço ele praticar atividade física, mudar o hábito, que aí ela já sobe automaticamente, já melhora muito. Natural. Natural, sem nada, sem medicação, sem precisar clomifeno, sem precisar... E esse bagulho aí do Tadalafila, que tem gente que fala até que se tomar todo dia pra treinar, eu não sei, eu tô sendo leigo mesmo aqui. Não entendi. Oxigena. Aqui não tem aquela história, tipo assim, um amigo meu me falou, não. Tô sendo, quando eu bebo mesmo, quando eu não bebo, eu não bebo. Fala aí. Tem esse negócio mesmo? Não tem, é uma loucura. Então esse negócio de tomar Tadalafila pra malhar é caô? Caô, total caô. Primeiro,
A vascularização, obviamente, importa, mas no pós-treino. Durante a musculação, você usa atividade anaeróbica alática. A atividade anaeróbica alática, ela usa fosfocreatina. Ela não precisa de oxigênio, não precisa de célula sanguínea. Ela não precisa desse transporte de célula sanguínea. Ela usa fosfocreatina, tá? Então, teoricamente, não teria tanto necessidade durante o exercício de você fazer, de você ter uma vascularização maior. E o maior exemplo disso é que durante o exercício, muitos fazem aqueles treinamentos sob compressão. Eles tiram a circulação, apertam um local, faz como se fosse um manguito naquele local e treina aquele músculo, sem chegar sangue, entendeu? Porque na hora da força máxima, você precisa da intensidade máxima, você precisa utilizar o sistema anaeróbico alático, que é o que mais gera energia rápido pra gente. É só uma quebra, fosfocreatina, separa o fósforo da creatina, coloca no ADP e forma a energia, que é o ATP. Pronto, é uma quebra só. Creatina faz bem. Creatina faz bem, creatina é nível 1 de evidência, é seguro, um dos suplementos mais estudados, mais ergogênicos e mais seguros para a saúde, tá? Então fica tranquilo, não dá problema no rim, não faz mal para a saúde, não aumenta a pressão, fica despreocupado, creatina funciona. Então, quando você faz exercício em si, na hora que você faz a musculação, você não precisa ter uma vascularização tão grande. Porque você usa o sistema anaeróbico. No máximo você vai entrar no lático. Você usa mais o alático, mas no máximo você entra no lático. Você precisa ter um aeróbico bom para se recuperar rápido. Então você fez lá aquela sua série. Aí você fez 12 repetições lá, saiu cansadão. Se você tem um sistema aeróbico bom, um condicionamento físico bom, você descansa rapidinho, já está bom para poder fazer a outra série. Agora, se você tem um sistema aeróbico ruim, você demora um tempão. Você fica lá ofegante para se recuperar. Por isso que é importante para quem faz musculação treinar a parte aeróbica também, para recuperar mais rápido e pegar mais pesado no treino, tá? Mas isso é mais pela quantidade de mitocôndria, porque a recuperação da fosfocreatina que você usa no exercício é dentro da mitocôndria. Então, se você tem mais mitocôndria, você recupera mais rápido. Então, quem não treina vai ter 5 mitocôndrias na célula. Lógico que é um número muito maior, só para fazer um exemplo. Então, quem não treina tem 5 mitocôndrias na célula. Quem treina tem 10. Se a recuperação é feita na mitocôndria, quem que vai recuperar mais rápido? Aquele que só tem 5 ou aquele que tem 10? Aquele que tem 10 vai produzir muito mais energia e vai se recuperar muito mais rápido. Então, quem faz atividade física aeróbica rende melhor também no treino de musculação. E o cara que usa o Tadalafila para fazer não adianta. Aí não adianta. Como assim não adianta? Não adianta. Se para sexo sim. Você está falando para ereção? Sem dúvida. Para ereção sim. Mas aí também, para quem faz... Eu quero entender o que isso acarreta para a posteridade. Como assim? Porque no anabolizante você falou assim, tá destruindo, a galera vai ficar com o coração ruim, vai dar ruim. Vai. E o cara que toma muito Tadalafila aí toda hora? Aumenta risco de sangramento. Então tem pacientes que ficam com epistaxe, começa sangramento nasal por causa da Tadalafila. Ela é um vasodilatador mais venoso, não tanto arterial. Aí vem uma outra questão que não faz sentido usar a Tadalafila, né? Ela é um vasodilatador mais venoso. E por ela ter essa vasodilatação venosa, ele aumenta a pré-carga do coração. Quer dizer, o vaso sanguíneo que chega no coração, ele aumenta. E para quem tem insuficiência cardíaca ou tem alguma lesão de coração, aumenta o trabalho do coração, porque está chegando mais sangue, ele tem que trabalhar muito. Então isso pode prejudicar pacientes que têm insuficiência cardíaca também, por exemplo. Vamos medir meu coração aqui. Como é que faz esse negócio aí? Não, vamos escutar seu coração. Vai escutar? Vai escutar? Dá pra escutar? Dá pra escutar aqui, ó. Vamos lá. O doutor vai vir aqui me... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.